Bem, vamos lá. Vamos entrar na presença do Espírito Santo. Vamos invocar a presença do Espírito Santo, porque Jesus disse que sem ele nós nada podíamos fazer. Espírito Santo de Deus, toma o seu lugar em mim, toma o seu lugar na minha vida. É para isso que o Senhor me escolheu, é para isso que o Senhor me separou. Irmãos cristãos, eu estou falando aqui com irmãos cristãos, amém? Você que se sente aí uma pessoa que realmente está buscando aí um novo nascimento, amém? Por um tempo na minha vida eu tentei passar uma mensagem para poder, né, pra poder entender a real vontade de Deus com respeito aos religiosos. Mas a cada vídeo que eu faço eu me convenço que é uma perca de tempo tentar tirar de dentro da religião e salvar, né? Vou falar aqui com pausa, com muita clareza para você poder entender. Eu quero deixar bem claro para vocês que quem governa aqui é o Espírito Santo. Eu não sou renegado, não tenho mágoa nem ressentimento. Porque graças ao Senhor Jesus Cristo e à palavra de Deus, uma coisa que eu aprendi que é de suma importância para a vida de todo aquele que crê e todo aquele que está buscando fazer a vontade de Deus e todo aquele que já entendeu quem é Jesus e para todo aquele que já entendeu que o Espírito Santo é que veio depois de Jesus, depois que Jesus Cristo, ele disse: eu preciso subir para aquele que é maior do que eu. Porque se eu não subir, o Espírito Santo não desce. Então, uma vez que ele subiu, quem desceu foi o Espírito Santo. Então, não tem tempo para poder perder aqui tentando explicar para vocês as coisas, né? Graças a Deus eu converso com pessoas inteligentes. E quando, meus amados, eu falo de inteligência, eu não estou falando de inteligência humana, né? Que se adquire com estudo, com faculdade, não. Eu estou falando de uma inteligência espiritual superior. E isso, graças a Deus, é dado ao mais nércio dos homens. O reino de Deus não se trata de teologia, o reino de Deus não se trata de faculdade, o reino de Deus não se trata de status e nem de nomes. O reino de Deus se trata de amor. E eu quero ser muito usado por Deus, que da mesma forma que eu era um ser perdido, eu era um homem revoltado, eu tinha um rosto fechado como o rosto de um urso revoltado. Muitas das vezes no caminho da minha vida, no caminho da perdição, eu encontrei pessoas com muito amor no coração. E falava para mim: por que você não abre seu rosto? Você tem um rosto tão bonito, você tem um rosto tão travado, tão fechado. Aquelas pessoas foram ferramenta para abrir a face de um ser humano sem Deus. Então Deus já trabalha na minha vida há muito tempo, de todas as formas imagináveis. Vê esse rosto que você vê aqui agora, ele foi transformado. Ele foi aberto. Os lábios que não abriam se tornou em sorriso. Então vocês têm que entender que da mesma forma que eu fui atraído, todo ferido, todo cheio de cadeias de eventos, da mesma forma que Deus ele me atraiu lá na escuridão, lá no fundo do poço, lá nas mazelas dos meus antepassados, Deus ele pegou um jovem herdeiro, né? Não tem aí os herdeiros, que alguém deixa uma herdade, né? Que nem o Silvio Santos deixou para suas filhas, que nem o Schwarzenegger deixou para suas filhas, né? E pessoas como essa, que são bilionários, que estão deixando uma herança, um inventário. Na contramão, pessoas como eu é o contrário. Nós nascemos herdeiro, mas herdando marzela, herdando miséria, herdando pecados dos nossos antepassados. Nós herdamos uma cadeia de eventos. E não é uma cadeia rica, não era uma herança de posse de bens. Muito ao contrário, nós herdamos uma herança de dívidas. Nós não tínhamos nada, nem eu, Ramon e nem meus irmãos. Mas eu quero encurtar esse vídeo, eu quero dizer para vocês o que é o reino de Jesus, o que é o reino de Deus. Jesus ele disse na sua palavra, em livro de Mateus, nas suas pregações, ele disse que bem felizes são aqueles que são pobres de espírito. Não esse falso evangelho que se faz hoje no mundo inteiro, através dessa religião de crente evangélica e outros que existem por aí, ensinando que para ser tem que ter. Né? Essa geração hoje de crente evangélico, Deus me livre dessa raça para lá, hoje embute, né?
embute nas pessoas que tem que ter para ser aceitado, para aparecer, para fazer parte de uma comunidade, para poder fazer parte do meio. E hoje é isso. É esse falso evangelho da ostentação. Porque as pessoas estão recebendo há muito tempo, há muitas gerações lá de trás para frente, as pessoas têm mudado o conceito do evangelho. Aí ninguém diz um testemunho que foi curado de uma cegueira ou isso, coisas simples como essa, para poder se sentir aceito ou fazer parte de uma comunidade. Os testemunhos que colhe são esses. Hoje eu tenho 2 carros, hoje eu tenho uma casa, hoje eu tenho empresa, hoje eu tenho avião, hoje eu tenho conta em 3 bancos. Você vê que leva as pessoas a ter que ter para poder ser aceito, para poder tá aparecendo na congregação. Ninguém fala de almas que foram convertidas, de pessoas que vieram das suas marzelas, o testemunho que a pessoa teve encontro real com o Espírito Santo. Isso não tem valor nenhum, não. Para essa geração de hoje, isso não vale nada, não. Aí a pessoa vai lá dar testemunho de conquistas materiais que ela conquistou com a própria fé, para os seus próprios benefícios. Isso é evangelho de Cristo? Se o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou que aquele que pensa que é ou que tem alguma coisa, não passa de pessoas pobres, nuas e miseráveis. Sim, meus amados, Deus ele pode mudar a sua sorte, sim. Ele pode mudar a sua sorte, ele pode te favorecer em suas finanças. Ele pode te mudar a sua sorte, ele tem poder para isso, mas isso não é uma prioridade. O que você vai fazer com isso? E como você pede, né, para o seu próprio benefício, o que acontece? Você pedindo para o seu próprio benefício, aí você se entulha de parafernálias e para poder manter tudo aquilo que agora você tem gastos. Seja inteligente. Você acha que Deus ele ia entulhar você de coisas para você ter despesas e deixar de investir no reino dele? A palavra de Deus nos ensina que tudo que a gente pedir ao Deus Pai, em nome de Jesus, nada nos seria negado, mas a Bíblia também fala porque vocês não sabem pedir. É por isso que não recebem. Vocês pedem para os seus próprios benefícios, para as suas próprias vaidades. E para entender essas coisas, só na direção do Espírito Santo mesmo. E eu quero, para finalizar, dizer uma coisa para vocês, meus amados. O Espírito Santo não é... Nenhuma religião pode te dar o Espírito Santo. Nenhuma congregação, nenhuma religião pode te dar o Espírito Santo. Sabe quando é que o Espírito Santo ele vem sobre a sua vida? Ele vem quando você tem essa sede de o conhecê-lo. De conhecê-lo. Porque fora dele você é órfão. Jesus disse, eu enviarei o Espírito Santo para não vos deixar órfão. Se você não conhece o Espírito Santo, você é um órfão eterno. E você, sendo órfão, você não tem o amor de um pai. Entende o que eu estou dizendo para vocês? Aí, hoje em dia, principalmente, essa religião de crente evangélico que tem poder, pinta o Espírito Santo como uma entidade. Você precisa conhecer realmente quem é o Espírito Santo. E ele é tão real como eu agora falava aos outros. Então ele é manso, ele é humilde. Ele é o próprio Senhor Jesus Cristo que disse, vem a mim, pois eu sou manso e humilde. E me diz uma coisa que, quando Jesus mandou os discípulos esperar lá dentro daquela casa, era uma congregação? Não, era uma casa. E todos foram batizados dentro de uma casa. Quem diz que o Espírito Santo é dado dentro de congregação, dentro de religião? Quando realmente você busca a conhecer o Espírito Santo, você deixa coisas... pecado, você deixa coisas que desagradam a Deus para poder o Espírito Santo achar o lugar dele em você. Você pode ser batizado num coletivo, dentro de um avião, andando de bicicleta ou dirigindo um carro. O Espírito Santo ele se apresenta de forma tão maravilhosa que tem pessoas que é batizado dirigindo um carro numa BR e o Espírito Santo toma o controle daquela direção para dar à pessoa a totalidade da sua presença.
A pessoa pode estar fazendo comida, que o Espírito Santo toma o governo daquele fogão ali, não queima nada, ela fica ali quase uma hora, meia hora só recebendo o Espírito Santo, quando ela termina o almoço está pronto. Nem viu como é que fez o almoço. Esse é o Espírito Santo. A pessoa pode estar no leito de hospital, sendo desenganada pelos médicos, quando o Espírito Santo desce sobre ela, o médico vai fazer novos exames e está tudo certo. A pessoa recebe alta no outro dia, não sabe como aconteceu, nem os médicos. Esse é o Espírito Santo, cujo eu busco, cujo eu peço os meus irmãos para me ajudar nessa busca. Amém? Meu nome é Ramon, de 77, servo do Deus vivo, e mais uma vez Deus está me usando como instrumento na sua vida. Vamos buscá-lo, vamos limpar a nossa vida, a nossa consciência, vamos abrir mão, deixar aí coisas fúteis. Amém? Vamos desapegar, porque de outra forma ele não vem. Quando você não for totalmente dele, quando o seu desejo primário, quando o seu anseio não for as coisas do alto, você só é mais um maldito miserável religioso, um abajulador, um puxador de saco, um fanático kamikaze suicida, suponhando que vai entrar no reino de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meus amados. O que te apresenta a Jesus Cristo é o Espírito Santo. E quem te apresenta ao Deus Pai é Jesus. Amém? O Espírito Santo te apresenta a Jesus Cristo e Jesus Cristo te apresenta ao Pai. Jesus mesmo disse, ninguém vai ao Pai senão por mim, mas quem te levou a Jesus? Jesus não está aqui, ele subiu? Quem ficou, quem desceu para te conduzir até Jesus? Espírito Santo. E se você frequenta uma congregação, um ambiente que ele não é prioridade, onde ele não governa essa congregação, fuja ainda quanto é tempo. Fica os abajuladores, puxador de saco, os que acham que deve lá, o enganador, o profeta enganador lá, algum favor. Isso é uma realidade. Vive fazendo oferta aí, ó, à torta e à direita. Não sabe não, nem o significado da verdadeira oferta. Não sabe nem o significado do verdadeiro dízimo. É isso aí que essa religião de crente evangélico induz no seu rabo. Você pensa que é. Você nunca conheceu a Deus e talvez nunca venha conhecer a Deus. Deus nunca teve em religião nenhuma, muito ao contrário. Antes de qualquer coisa existir, ele já era. Você não para pensar nisso, não? Antes de existir aço, planeta, oxigênio, tudo, ele já era. Ele era desde a eternidade. Você acha que é uma religião que vai apresentar você para Deus? Se o Espírito Santo não te apresentar para você para Deus, se esse não for o seu anseio, ou você é religioso condenado a uma condenação de uma sem salvação, ou senão você nem sequer teve um encontro com Deus, que é melhor ainda. Agora a sua parte Deus não vai fazer, não. Esquenta não, que a sua parte Deus não vai fazer. A iniciativa parte de você. Você deseja isso? Você deseja ser liberto do pecado? Você crê que Jesus Cristo, que o Espírito Santo pode te apresentar Jesus, o único que pode te libertar você do pecado para uma salvação? Pode transformar a sua vida e destruir essas maldições dos seus antepassados? Creia nisso. Somente creia nisso. Estou aqui para perder tempo, não. Eu estou frio. Eu já estou salvo. Jesus Cristo já me achou lá no inferno, que era a minha vida no passado. Ele me achou lá onde ninguém queria saber da minha vida, onde todos me desprezavam, lá que ele me achou. Estou preocupado com você, não. Agora, aquele que abriu o coração para essa palavra, que o Espírito Santo, então, possa te convencer dessa verdade. E olha, eu estou tratando com vocês em amor, porque eu fui tratado, eu fui atraído pelo amor de Deus. Deus, ele me restaurou, ele me tratou do meu interior, da minha alma, ele curou minhas feridas, ele tirou minhas revoltas, ele perdoou os meus pecados, ele limpou meu coração de mágoa, ressentimento, sentimento como esse, raiz de amargura, vivo com isso mais não. E hoje em dia o mais interessante para quem nasceu de novo é que quando vem pessoas usadas pelo diabo, a gente perdoa. A gente já aprendeu a perdoar, a gente já aprendeu a suportar isso. Quem tem esse poder? Quem nos deu esse poder? O Espírito Santo. Porque a gente vai viver até o último dia da gente, vai acontecer situações, é inevitável. Jesus mesmo disse que, o Senhor Jesus disse que nós sofreríamos muitas aflições, o justo sofre muitas aflições, e Jesus também nos ensinou que nos perseguiriam, que inventariam calúnia contra nossas próprias vidas. Então ele já deixou tudo bem claro, ó, vai cortar suas cabeças, né? Não tem país aí que não corta a cabeça? Vão cortar suas cabeças. Você já caiu numa margem de tortura? Você sabe o que é uma tortura? Porque eu sei o que é uma tortura. Você já foi torturado pela Polícia Federal, Civil? Você sabe o que é uma tortura? Você não sabe o que é tortura. Essa tortura é debaixo do pano aqui, mas tem país que é lei. Tem país que é legalizado uma tortura, mas você já passou por uma sessão de tortura? Você não sabe o que é isso, né? Não estou dizendo que você vai passar por uma tortura, não. Eu estou falando que eu já vivi experiências na minha vida.
Então não estou preocupado com isso. Mas você não sabe o que é ser torturado por causa do evangelho, né? Você não sabe os lugares onde eles te levam, você não sabe os métodos de tortura. Isso vai chegar em todos os países. Mas tem países que isso é normal, é lei. Você não precisa passar por isso. Mas eu tomei uma decisão na minha vida, eu fiz uma escolha na minha vida, levar o verdadeiro evangelho. Amém? Se vão cortar cabeça, se vão cortar dedos, eu não importo com isso. Nós estamos aqui para isso mesmo, sabe por quê? Nós temos certeza de uma salvação. Nós temos certeza que Jesus Cristo, ele não mente, ele é fiel em cumprir. Estou esperando um arrebatamento também, não estou aqui esperando arrebatamento. Se eu morrer de qualquer fatalidade, eu já estou salvo. Mas se acontecer o arrebatamento essa madrugada, eu vou do mesmo jeito. Não estou aqui aguardando o arrebatamento, eu estou aqui espreitando a oportunidade de falar de Jesus em vida. Que Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus. Creia nisso. Amém, meus amados? E o Pix que eu peço para você são as suas orações. Amém? Continue orando para minha vida, porque quando você ora para mim, Deus me capacita. Deus me dá sabedoria e direção para me levar uma palavra para você. E finalizando esse vídeo, eu vou falar para você uma palavra que eu escutei. Foi uma única palavra que eu escutei que mudou toda a minha vida. Jesus te ama. Essa foi a primeira palavra que eu ouvi quando eu estava na escuridão, alguém dizendo para mim que Jesus me amava. Aquilo lá eu não sei nem explicar para você o sentimento que eu senti naquele momento. Mas foi o suficiente para mudar minha vida e de toda a minha família. E hoje eu estou aqui para te dizer, eu que tinha revolta, eu que tinha ódio da sociedade, eu que era um criminoso, eu falo essa palavra que eu recebi que mudou minha vida. Jesus Cristo ama você e toda a sua casa. Amém? Que esse Deus antigo, que esse Deus de um poder antigo, não esse Deus moderno de crente evangélico de hoje em dia, esse papagaiado dos infernos, esse não, esse falso Messias não, mas eu falo de um Deus antigo, eterno. É dele que é desse amor que eu estou falando para você. Ele se importa. Abre o coração, deixa o Espírito Santo entrar. Amém? Chama por ele, chama na madrugada, chama quando você estiver dirigindo, chama nos seus momentos, chama fora de hora. Só você vai poder explicar a experiência que você vai viver com ele, mais ninguém. Ele está fora da religião, ele está fora da caixa. Amém? Um abraço.